Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 24, e o versículo 3, apenas a parte final do versículo. Mateus, capítulo 24, versículo 3, a parte final do versículo. Enquanto os irmãos acham nas suas Bíblias o texto sagrado, eu quero aqui falar dos materiais, dos DVDs que a gente tem. Haja vista que vivemos da itinerância. Tenho aqui as mensagens, 3 coisas que a igreja não pode perder. João viu, ouviu e anunciou. Virtudes do azeite de Deus. A síndrome de Barzilai. E esta aqui, dependendo do lugar que você prega, você perde o pescoço. Geração de cambistas. Amém? Se você sentir no coração de rir, no final ali nos procure. Mateus capítulo 24, versículo 3, a parte final do versículo. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto bíblico: Jesus falando aos seus discípulos: dize-nos, quando serão estas coisas? E quando há de ser a tua vinda e o fim do mundo? Eu vou repetir o texto. Dize-nos, quando serão estas coisas? E a tua vinda e o fim do mundo. Amém? Tome assento, por gentileza. Amados, esse texto bíblico que acabamos de ler é um texto conhecido, que se encontra registrado no Evangelho que escreveu Mateus. Verdade é que esse capítulo, o capítulo 24 de Mateus, é um capítulo muito conhecido, pois fala do sermão profético. Jesus, no Monte das Oliveiras, ele vai proferir esse sermão aos seus discípulos. Quando o servo de Deus, o pastor Aldurim, neste dia, me convidou para trazer uma palavra à igreja nesta noite, nesse culto de ensino, nesse culto de edificação cristã, o Senhor me trouxe esse texto ao coração, e eu me lembrei que algumas décadas atrás, mais especificamente na década de 80 e início da década de 90, alguns irmãos que servem ao Senhor desde esta época vão concordar comigo que nesta época o carro-chefe ou a temática dos pregadores, ou o principal tema das mensagens dos pastores, pregadores e evangelistas, era o arrebatamento da igreja. Sempre havia um pregador, sempre havia um pastor que pregava a respeito da volta de Jesus. Mas o tempo passou e chegamos agora na atualidade. E os irmãos hão de concordar comigo que não se prega mais, ou pouco se prega, sobre o arrebatamento da igreja. Se eu perguntar aos irmãos neste ano agora, de 2017, quantas mensagens você ouviu sobre o arrebatamento da igreja, você vai contar ao dedo quantas se foi ministrada. Por quê? Porque infelizmente na atualidade os púlpitos de nossas igrejas estão contaminados com a teologia da prosperidade e com a confissão positiva. Pregar sobre o arrebatamento da igreja, pregar sobre a volta de Jesus em nossos dias, não dá ibope, não dá agenda para o pregador.
A mensagem que dá agenda, a mensagem que dá ibope para o pregador, é aquela que o pregador diz assim: vem para Jesus e ele vai te tornar o maior empresário dessa cidade. A mensagem que dá ibope, que dá agenda para o pregador da atualidade, é aquela que diz assim: Jesus vai te dar um carro importado. A mensagem que dá ibope, dá agenda para o pregador, é aquela que o pregador diz assim: Jesus vai te dar uma casa própria. Nada contra isso, mas eu gosto mais das mensagens que falam assim: como está a sua vida? Se Jesus voltasse hoje, você subiria? Há uma necessidade de se pregar sobre a volta de Jesus, porque como nunca antes, Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Então, nesta noite eu quero pregar sobre a volta de Jesus. Eu quero pregar sobre os sinais da volta de Jesus. Este é o tema da mensagem: os sinais da volta de Jesus. É claro que quando nós estudamos escatologia, o estudo das coisas futuras, nós sabemos que não se pode marcar uma data, uma hora para o dia que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Quem estuda a história das heresias e das seitas vai saber que alguns falsos profetas, ou seguidores ou fundadores de seitas, preveram a volta de Jesus. Teve até questão de ética, não vou dizer o nome da seita, que na década de 30 ele disse que Jesus iria voltar, e ele construiu um palácio, um palacete na cidade de San Diego, na Califórnia, porque ele queria que Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, iriam ressuscitar e iriam morar no palacete, no palácio que ele fez. Jesus não veio, e quem morou no palácio foi ele, porque não se pode marcar a data e a hora que Jesus irá voltar. É claro que nesse capítulo 24 de Mateus, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos, que nem os anjos do céu, nem o Filho sabem, mas unicamente o Pai. Eu preciso explicar isso. Haja vista que nós estamos no culto de ensino. Os hereges ou as seitas que tentam denegrir, ou diminuir, ou dizer que Jesus não é Deus em toda a sua essência e plenitude, eles dizem que isso é uma prova que Jesus não era Deus, porque Jesus não sabia ou não sabe o dia da sua volta. Se esquecem eles, e nós aprendemos isso na matéria da teologia sistemática chamada Cristologia, que estuda a pessoa de Cristo. Se esquecem eles que Jesus tinha duas naturezas. Quantas naturezas? Duas, numa só pessoa. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Muitas vezes Jesus fala como Deus, e outras ele fala na condição humana. Aqui em específico ele fala na condição de homem, mas como Deus ele sabe o dia da sua volta. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Então marcar a data da vinda de Jesus é heresia, não tem base bíblica. Mas há um porém. Se você ler o capítulo 24 de Mateus com atenção, você vai chegar a uma conclusão, que Jesus falou de sinais. Falou de sinais. E estes sinais, eles indicam que Jesus, ou a vinda de Jesus, está próxima. Esses sinais, em várias áreas e em vários segmentos, comprovam que Jesus está prestes a arrebatar ou buscar a sua igreja de sobre a face da terra. É sobre esses sinais que nós iremos falar nesta noite. O primeiro sinal, ou os primeiros sinais que
que nós vamos falar nesta noite são sinais da volta de Jesus na área política. Na área política. Quem conhece história secular mais do que eu sabe que depois da Segunda Guerra Mundial se destacou duas potências ou duas nações, e o mundo se dividiu em dois blocos econômicos. Um bloco econômico foi representado pelos Estados Unidos da América, o capitalismo, e outro bloco econômico representado pela antiga e extinta União Soviética, o bloco socialista. E o mundo passou a viver então aquilo que a história chamou Guerra Fria. As duas potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, não se enfrentavam diretamente, mas indiretamente. E o mundo vivia o pavor e o medo de uma possível terceira guerra mundial ou de uma guerra nuclear. Mas, no ano de 1989, o maior símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, cai para espanto da humanidade. E no início dos anos 90, o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele faz a perestroika, a abertura política, dizendo para os soviéticos poderem expressar ou ter liberdade religiosa. Pensava Gorbachev que não havia mais nenhum cristão na União Soviética que seguia e adorava Cristo. Mas para surpresa e glorificação do nome de Jesus, 3 milhões de soviéticos levantaram a mão e disseram: nós seguimos a Cristo. O mundo então entra num outro processo que você sabe mais do que eu, chamado de globalização. O que é a globalização? A globalização é a união dos povos, união das tribos, união das culturas, o mundo conectado, o mundo unido. Isto é globalização. Agora é interessante, aqui está a revelação. Você que é inteligente vai saber agora o que eu vou falar. Como o anticristo, quem? Me ajuda a pregar, quem? O anticristo iria reinar ou governar no mundo dividido em dois blocos econômicos. Como? Como o anticristo ia dominar, ia reinar ou governar no mundo dividido? Mas a globalização fala de um único povo, o mundo unido. A globalização é o preparo do terreno para o anticristo reinar sobre a terra. Mas quando isso acontecer, quando o anticristo reinar sobre a terra, eu e você, a igreja, estaremos na glória, nas bodas do Cordeiro, na presença do Senhor Jesus. Sinais na área política. Jesus está voltando. E a pergunta é: você está preparado? Glória a Deus. Glória a Deus. Sinais na área religiosa. Sinais na área religiosa. Eu quero destacar algumas coisas no sinal da área religiosa. Primeiro, apostasia. Segundo, surgimento de falsos profetas. E terceiro, aumento do misticismo e do ocultismo no mundo. Se não vejamos, primeiro, apostasia. O que é apostasia? Paulo vai falar para o seu filho na fé Timóteo, dizendo assim, profetizando: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. É alguém que um dia creu na Bíblia, pregou a verdade, deixa a verdade e vai para o erro. Infelizmente, nós vivemos uma época em que muitos têm apostatado da fé. Há pastores e igrejas inteiras, Brasil e mundo afora, que apostataram da verdade.
falsos profetas têm surgido no mundo. E uma coisa interessante é dizer que haveria nos últimos dias que nós estamos vivendo mais falsos profetas. Infelizmente, mais falsos profetas do que homens de Deus. E agora uma coisa que Jesus vai dizer, que Jesus vai falar, é que esses falsos profetas fariam sinais e enganariam até mesmo os escolhidos. Por isso tome cuidado. Nem todo milagre vem da parte de Deus. Nem todo milagre e sinal vem da parte de Deus. Tenha discernimento espiritual. Analise aquilo que o homem está pregando, se tem base bíblica, se realmente tem base bíblica aquilo que ele está falando. Falsos profetas. Outra coisa, aumento do ocultismo e do misticismo. Há mais de 30 anos atrás, é interessante isso, acreditava-se que hoje, na atualidade, o mundo seria menos místico e menos ocultista. Mas hoje, o mundo se volta mais para o sobrenatural e para o místico e para o oculto do que há mais de 30 anos atrás. É só você ver os filmes que mais fizeram sucesso de Hollywood. São filmes com temática mística e oculta. O mundo se volta para o ocultismo, o satanismo, a feitiçaria e a bruxaria tem crescido no mundo. O mundo jaz no maligno. Aí Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica que o mistério da injustiça já opera no mundo. Mas Paulo vai dizer que existe um que resiste. Quem é esse que resiste? É aquele que habita dentro de mim e aquele que habita dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que resiste. Sinais na área religiosa. Jesus está voltando. Você está preparado? Sinais na área natural. Quem conhece história mais do que eu vai saber que desde que mundo é mundo acontecem terremotos, tornados e tempestades. Mas é preciso salientar que na nossa época e nos nossos últimos dias a intensidade dos fenômenos e das catástrofes naturais tem aumentado. O que aconteceu em 2004 na Tailândia e na Ásia, o tsunami abalou a comunidade científica e os cientistas ainda estão esperando o maior terremoto que o mundo já viu. E quem conhece a escatologia sabe que no período da grande tribulação o mundo será abalado por um grande terremoto. Mas quando isso acontecer, a igreja estará na glória, cantando o hino da vitória. Glória a Deus. Aleluia. Pestilências, doenças têm surgido na face da terra. A AIDS, o câncer, as epidemias têm matado milhões. E por mais que a ciência seja avançada, há doenças que não têm cura ainda. Sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. Você está preparado? Sinal na área da sabedoria, do saber. Profeta Daniel, ele vai profetizar no seu livro que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Eu não sou tão velho assim, pastor Aduri é mais novo que eu. Eu tenho 39 anos de idade, eu vou fazer agora em maio, agora nesse mês agora. Eu sou da época da televisão a válvula. Quem pegou essa época? Quem não pegou, tem muitas pessoas, muitos adolescentes e jovens que não pegaram essa época. A televisão a válvula era assim, você ligava às 5 horas da tarde, ela fazia assim, ó. Levava 2 horas para aquela praga ligar. Eu peguei a época do orelhão. Quem pegou essa época da ficha? Dava trabalho para fazer uma telefonar para alguém. Eu peguei a época do videocassete. Quem pegou essa época? Se alugasse um catálogo, um filme muito antigo, colocava,
jogava com a minha sorte, não assistia mais nada. Eu peguei a época do disco de vinil, quem pegou? Fazia uma chiaceira aquilo. Isso é passado. As pessoas não falam mais disso. Hoje nós vivemos a época das redes sociais, a era digital, do Facebook, do WhatsApp. Acontece algo aqui e o mundo todo sabe. Há pessoas em Israel que já ouviram minha pregação através dos recursos que nós temos aqui. Há pessoas da Argentina, do Japão, que já ouviram minha pregação. Que é isso? É a era que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui, milhões de pessoas no espaço, onde estão viajando em aviões. Alguns anos atrás, ou décadas atrás, ou séculos atrás, era impossível se imaginar isso. A ciência tem se multiplicado. Sinal da volta de Jesus. Sinal na área de Israel. Escute isso. Israel é a maior prova da existência de Deus. Nenhum povo, nenhuma nação foi mais perseguida que Israel. Mas olhe para a Palestina, olhe para o Oriente. Israel floresce no deserto, porque Deus tem uma aliança com Israel. No ano de 1948, o pastor Abraão de Almeida, em um de seus livros, diz com toda a propriedade que os israelitas ou judeus começaram a voltar para Israel. E diz a história que muitos judeus, quando pisavam na Terra Santa, beijavam o chão e diziam: aonde está o Messias? Porque eles não creem que Jesus é o Messias. E quem conhece a escatologia mais do que eu sabe que a princípio eles vão acreditar que o anticristo é o Messias e farão uma aliança com Israel. Israel anseia e almeja, tudo está preparado. Israel, o relógio de Deus, olhai para a figueira, tudo está preparado. Jesus está voltando para arrebatar sua igreja. Sinais espantosos no céu, no sol e na lua. Eu não quero ser sensacionalista, porque tudo nós temos que analisar. Seja um cristão beriano, seja um cristão de Bereia. Por que Bereia? Quem conhece Bíblia mais do que eu sabe que o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária na Macedônia, ele foi perseguido em Filipos, em Tessalônica. Mas quando ele chegou em Bereia, os judeus de Bereia, tudo aquilo que Paulo pregava, eles analisavam nas escrituras hebraicas e diziam: este homem está pregando as escrituras. Então não vá nas conversas dos outros, analise, seja analítico, analise tudo. Eu sirvo a Deus desde a minha adolescência e prego a palavra de Deus há mais de 15 anos. Tenho muito que aprender ainda, não sei tanto como o pastor Adorim, mas eu entendo uma coisa. Eu peguei uma época, não sei se o senhor pegou, escute isso, início da década de 90, na nossa igreja, na Assembleia de Deus, saíram como apostila na época, dizendo que o Papa era o falso profeta e o Mikhail Gorbachev era o anticristo. O Papa morreu e o Mikhail Gorbachev deixou o cenário político. Que é isso? É hipótese, é coisas que não tem base bíblica. Vamos ficar com a palavra, vamos ficar com a palavra. Mas é claro, não podemos negar que os sinais estão aí. Há coisas que não podemos explicar, coisas espantosas que acontecem na terra e nos céus, que é sinal da volta de Jesus. Jesus está voltando. Agora que eu falei dos sinais da volta de Jesus, como se dará o arrebatamento da igreja? Primeiro, antes de falar de como se dará o arrebatamento da igreja,
Você crê, esta igreja crê que não vai passar pela grande tribulação. Tem pessoas pregando aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não creio. A minha esperança, e eu creio biblicamente, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E eu vou provar biblicamente isso com 3 exemplos bíblicos. Primeiro, Noé não pereceu, escapou do dilúvio. Segundo, Ló escapou de Sodoma. Terceiro, Israel não sofreu as pragas do Egito. Se Israel não sofreu, se Ló escapou, se Noé escapou, a igreja vai escapar da grande tribulação. Agora que eu expliquei isso, eu vou entrar agora praticamente na cronologia do arrebatamento. Entenda isso, compreenda isso. Incrível que pareça, há muitas pessoas que não compreendem e não entendem isso, que é fundamental. Esses dias na minha igreja, um pregador pregou isso, e no final do culto, como se diz aquele ditado lá no mundo, o povo estava boiando na maionese. Não soube nada que o pregador falou. Por isso eu quero pregar, e se houver alguma dúvida e você quiser me procurar, e na minha limitação eu vou te responder. Então entenda, a vinda de Jesus se dividirá ou acontecerá em 2 fases ou 2 estágios. Quantas? Primeira fase, Jesus vem como ladrão, arrebata a igreja. Acontece a grande tribulação então, e no final da grande tribulação Jesus vem como rei, todo olho verá, ele estabelece o reino milenar na terra. Vamos então começar com a primeira fase. É importante entender as 70 semanas de Daniel, porque na semana número 69 é como se Deus tivesse o relógio e parasse o relógio. No intervalo da semana número 69 à semana 70, nesse intervalo é o período da igreja, é o período da graça que nós estamos vivendo. Quando Jesus arrebatar a igreja, Deus aciona o relógio de volta, e então se inicia a última semana de Daniel, semana de anos, de 7 anos, que será a grande tribulação. Deus novamente vai se voltar para Israel, porque nessa dispensação agora, que é a dispensação da graça, Deus está tratando com a igreja. Então, o arrebatamento da igreja, eu penso comigo, é um pensamento meu, escute isso. Eu imagino a irmã crente, serva de Deus, no supermercado, fazendo aquela compra, comprando aquela picanha, aquela alcatra, aquela Coca-Cola 3,5 litros, porque cá para nós, irmãos, crente não bebe e não fuma, mas come, que é uma benção. É só você ir na casa de um crente, domingo pela manhã, vai encontrar macarrão, alcatra, picanha, maionese, farofa, Coca-Cola e glória a Deus, não é verdade? É assim, o crente é uma benção para comer. Eu imagino a irmã com aquele carrinho cheio de compra, e a irmã começa a se lembrar da pregação do pastor, do que o pastor pregou, dos louvores, e ela está no supermercado, e ela começa a glorificar, começa a exaltar o nome do Senhor, e no meio do supermercado ela começa a falar línguas estranhas, todo mundo olha e está louca, de repente só fica o carrinho de compra, a compra o anticristo pagará, porque a irmã já estará na glória com o Senhor. Eu penso, irmão, trabalhando, indo trabalhar, dirigindo automóvel, dirigindo seu carro, e ele para no sinaleiro, o sinaleiro está vermelho, e ele se lembra da pregação, se lembra dos louvores, e no volante do carro ele começa a falar em línguas, a sentir a presença de Deus. Aí o motorista do lado está louco, está maluco, de repente o motorista do lado vê, só está o carro, e não vai ter anjo para dirigir carro não, o irmão já estará na glória, cantando o hino da vitória. Esta é a esperança. Eu creio, não sei se você crê, eu creio que não vou passar pela morte, eu creio que serei arrebatado. Agora é interessante, Paulo vai dizer
que de acordo com o Apocalipse é debaixo do altar, a alma e o espírito justos virão e se juntarão com os restos mortais dos justos. Não importa se os restos mortais dele estiverem nas profundezas do mar, se estiverem na sepultura, na terra, em qualquer lugar, vão ressuscitar em um corpo de glória. Depois Paulo continua dizendo que nós que ficarmos vivos, isto que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade e estaremos com o Senhor. Aí quem entende Bíblia sabe que o Espírito Santo vai conduzir a igreja, assim como o pai da noiva conduz a noiva até o encontro com o noivo no altar. O Espírito Santo vai conduzir a igreja até o encontro com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. É interessante dizer que depois que a igreja é arrebatada, a igreja vai para o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é o julgamento das obras, a entrega dos galardões. Se a obra for de madeira, de palha e feno, será queimada. Mas se for de prata, pedras preciosas e ouro, será provada. Será entregue os galardões. É apenas o julgamento das obras. Depois do tribunal de Cristo, a igreja entrará nas bodas do Cordeiro. Estaremos lá com Davi, com Jacó, com Abraão e com Isaac. E naquele dia o Senhor nos servirá nas bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro, aqui na terra acontecerá a grande tribulação, que por sua vez também é dividida em dois períodos. O primeiro período vai até a metade da semana, 3 anos e meio. Nesse período o anticristo fará uma aliança com Israel, reedificará o templo para Israel adorar em Jerusalém. Nesse período o anticristo vai implantar um sistema que não poderá se comprar e vender se não tiver a marca da besta. Nesse período muitos serão perseguidos e mortos, derramarão sangue, muitos morrerão nesta época. Diz então a Bíblia, e se entende que na metade da semana o anticristo vai se assentar no templo em Jerusalém e vai querer que Israel o adore como Deus. E quem conhece o povo de Israel sabe que eles não adoram a ninguém a não ser o Deus Criador dos céus e da terra. O anticristo então vai perseguir Israel, vai matar judeu a roubo, os judeus serão perseguidos. Então no final dos 7 anos, no final da grande tribulação, o anticristo com seus exércitos vão cercar Israel para destruir. Daí vai se cumprir Zacarias, a profecia de Zacarias. Os judeus vão olhar para o céu e vão clamar: aquele que nós matamos no madeiro, aquele Nazareno que nós matamos no madeiro, ele era o Messias. E então aparecerá o Filho do Homem nos céus, Jesus com a igreja. Nós estaremos lá, mas a igreja não vai ter que pelejar, porque diz a Bíblia que Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir o exército do anticristo, vai descer no Monte das Oliveiras, vai abrir o Monte das Oliveiras e vai estabelecer seu reino milenar na terra. Vai pegar o diabo e vai amarrar ele por 1000 anos. Jesus vai reinar na terra, e quando Jesus reinar, não vai ter mensalão. E quando Jesus reinar na terra, não vai ter CPI. Quando Jesus reinar na terra, vai ser um reino fiel e verdadeiro. E eu e você reinaremos com Cristo por 1000. No final dos 1000 anos, no milênio, Satanás será solto e enganará as nações. Mas diz a Bíblia em Apocalipse que descerá fogo do céu e consumirá. Então virá o juízo do trono branco, os ímpios ressuscitarão e serão abertos os livros, e aquele que não estiver achado no livro vai ser jogado no lago de fogo. Então novos céus e nova terra se farão, e se iniciará aquilo que os teólogos chamam de estado eterno perfeito. A nossa
têm perdido essa esperança. Muitos nem querem mais que Jesus volte, sabia disso? E tem gente grande, teólogo grande, escute isso. Tem teólogo grande por aí, pregando, dizendo que Jesus não vai voltar mais, que o arrebatamento da igreja é algo simbólico. Aí eu me lembro, quem conhece a Bíblia sabe mais que eu, escute isso, que Daniel estava lá no capítulo 10 de Daniel. E Daniel orou 21 dias, por quê? Porque quando Ciro faz a ordem para voltar para Jerusalém, havia na Babilônia 3 milhões de judeus. Quantos? E só 50 mil, só quantos? Só 50 mil voltaram para Jerusalém. O resto ficou na Babilônia. Por quê? Porque haviam prosperado. Babilônia estava boa demais. E quem conhece Bíblia e tipologia bíblica sabe que Babilônia tipifica o mundo e Jerusalém tipifica o céu. Sabe por que as pessoas não querem que Jesus volte mais? Porque aqui no mundo as pessoas se acostumaram com o mundo. Tem muita gente acostumada com Babilônia, absorveu os costumes da Babilônia. É por isso que falar da volta de Jesus em nossa época está fora de moda. Mas eu vim aqui dizer que Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não deixe o diabo roubar a esperança do arrebatamento da igreja na sua vida. Eu ainda espero Jesus voltar. Ainda espere Jesus voltar. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro, década de 60, Estados Unidos da América. Conta-se que num culto como esse, estou falando que nós temos esperança, porque Jesus prometeu, ele o quê? Ele prometeu que iria voltar. A Bíblia fala que Jesus iria nascer de uma virgem, se cumpriu. A Bíblia fala que Jesus ia morrer numa cruz, se cumpriu. A Bíblia fala que Jesus ao terceiro dia iria ressuscitar, se cumpriu. A Bíblia fala que o Espírito Santo iria ser derramado e se cumpriu. Por que não vai se cumprir? Que Ele vai voltar para arrebatar sua igreja. Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vela em cumprir sua palavra. Aí eu me lembro, Estados Unidos da América, Glória a Deus. década de 60. Num culto como esse, o pastor recebe uma carta do exército norte-americano. Ele abre e está escrito na carta, conta-se a história. Todos os homens desta igreja são convocados para irem para o Vietnã, lutar pelos Estados Unidos da América. Imagine só, muita gente chorando, mas conta-se que na igreja havia uma noiva. Havia quem? E Deus havia falado para aquela noiva que ela iria se casar com seu noivo, iria ter filhos e uma vida próspera. E quando o pastor leu na carta que os homens daquela igreja iriam para a guerra, diz a história que a noiva segurou na mão do noivo e diz: não se preocupe, você vai voltar, porque Deus falou para mim que vamos se casar e ter filhos e ser felizes. Então conta-se que os homens foram para a guerra do Vietnã, uma guerra que foi, na história dos Estados Unidos, a maior humilhação dos americanos. Conta-se então que passou-se um ano, quanto tempo? E uma segunda carta caiu na mão do pastor. O pastor abriu tenso aquela carta, e quando ele começou a ler, ele começou a tremer e a chorar, porque na carta estava escrito assim: infelizmente, o exército norte-americano informa que todos os homens desta igreja que faziam parte do pelotão morreram, foram mortos pelos Vietcongues. Imagine, esposas chorando, filhos e filhas chorando, noivas chorando pelos seus mortos. Mas diz a história, creia você ou não, que a noiva levantou-se no meio da igreja
mentira. E o pastor perguntou por quê? Porque Deus falou para mim que meu noivo não ia morrer, que eu ia casar com ele, o meu noivo está vivo. É mentira desta carta. Na hora pensaram, ela está desequilibrada, ela está abalada emocionalmente. Mas passou-se uma semana e aquela noiva falando, dizendo: eu sei que meu noivo está vivo. Passou-se um mês, ela falando: eu sei que meu noivo está vivo. 3 meses. O pastor falou: ela está com problema, ela não conseguiu assimilar, tem que fazer um tratamento psicológico. Mas diz a história que as viúvas, as esposas, se casaram com outros homens, as noivas noivaram com outros noivos, e as namoradas arranjaram outros namorados. Mas diz a história que 1 ano depois, quanto tempo? O pastor, num culto como esse, recebeu a 3ª carta do exército norte-americano. Ele assustou-se, abriu e começou a ler, e estava escrito assim: raramente o exército americano erra, mas infelizmente errou. Todos os homens desta igreja estão vivos. Foi outro pelotão que pereceu. Os homens desta igreja estão vivos. Imagine, esposas casadas com outros homens, noivas de outros noivos. Agora os homens estavam voltando, e a sua esposa estava casada com outro homem. O noivo estava voltando, e a noiva estava noiva de outro noivo. Mas diz a história que aquela noiva, que Deus havia falado com ela, foi a seu encontro, abraçou o noivo, olhou nos olhos dele e disse: eu sabia que você iria voltar. Eu sabia que você iria voltar. Pregador, eu não entendi me explicar. Sabe quem é a noiva da história? A noiva da história é a igreja que ainda espera que Jesus irá voltar. A noiva da história é a igreja que ainda tem esperança que Jesus irá voltar. Mas há muitos que têm perdido a esperança, muitos que não esperam mais, mas ainda há um povo que tem esperança da volta de Jesus. Jesus está voltando. Você está preparado? Se coloque de pé adorando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Alô, Enais, foi essa mensagem que Deus mandou entregar para essa igreja. E eu sou fiel àquilo que o Senhor me entregou. Sinais da volta de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Frieza também é um sinal da volta de Jesus. É verdade. A gente vai pregar por aí, quem prega a palavra sabe. Glória a Deus. Tem lugar que parece um frigorífico. Tem lugar que você prega, acabou de pregar, você sente no coração: eu não quero mais pregar. De tão terrível e ruim que é pregar. Porque em muitos lugares a igreja não quer mais ouvir a palavra. As pessoas têm comichão no ouvido, não querem mais ouvir verdades. Sinal da volta de Jesus. Mas sabe o que eu acho lindo na parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, que está no sermão profético? Tardou o noivo, mas ainda havia azeite de reserva. Não perca o azeite, não perca a presença do Espírito Santo da sua vida. Cuidado,
noite neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Com permissão do pastor, Louvado seja Deus. eu quero orar por você. Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Eu sei que esta palavra falou com todo